Boa noite, João. Eu mal comecei, já entrou na live. Boa noite. Respondendo sua pergunta lá, porque Lima Barreto não é um naturalista. O homem que escreveu o que ele escreveu não pode ser naturalista, homem. Naturalista é muito horizontalizado e ele trabalhou mais do que isso, entende? Apesar de todas as questões sociais do que ele toca. Boa noite, Sara. Boa noite, Alex, Leila. Só entrando aí. Por exemplo, no último livro do Lima Barreto, ainda estou gripado, estou me recuperando de uma gripe, então estou com a voz ruim ainda e tudo mais. Mas vamos lá. O Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Eu não sei se Galdós é naturalista e não é horizontal. Você gosta dessas frases feitas. Você é o homem das frases feitas. Mas vamos lá. Boa noite quem está entrando agora. Boa noite a todos. Se é naturalista, é horizontal. É igual você quer imanência na transcendência. Por exemplo, Zola é naturalista. Tanto que é todo cheio, boa noite Maria Lima, tudo cheio de socialismos e afins. Né? Porque se não é naturalista, se não é horizontal, a outra perspectiva é um dos símbolos da cruz. A outra perspectiva é verticalizada. O naturalista é transcendente, esse eu nunca vi ainda, mas enfim. Como eu disse, você é o homem das frases feitas. Boa noite, Judete. Boa noite, Maria Lima. Sejam bem-vindas. Eu estou aqui falando para o João de Magalhães. Ele é lá de Minas. Vamos falar hoje de uma poetisa mineira. Boa noite, Almeida. Jane Almeida. Paz e bem a todos que estão entrando. Eu ainda estou me recuperando de uma gripe. Minha voz está afetada. Estou cheio de coriza ainda, infelizmente, mas esperando vocês entrar. Hoje, infelizmente, nosso querido amigo Persson Ramos Araújo não poderá participar. Eu peço a todos vocês que rezem por ele, né? Pelo Persson, nosso querido amigo. É daqui do Oratório Virtual. Ajuda demais, é ele que mantém o site oratoriovirtual.org, né? Ele também mantém o canal no YouTube. Ele coloca lá o material, trabalho material. Tem toda uma equipe que o pessoal ajuda, mas ele é o principal ali. E está passando por um momento delicado de saúde. Então peço orações por ele quando vocês forem rezar. O texto de vocês diário, nas orações diárias, colocarem, por favor, esse meu querido amigo e irmão, Persson Ramos Araújo. Boa noite, Verusca, boa noite, Fátima, Miranda, Lima. O pessoal está entrando. Começou o pessoal a entrar. Hoje falaremos da grande poesia de Adélia Prado. A grande Adélia Prado, poesia de uma simplicidade impressionante, mas toda ela uma poesia religiosa, né? Do início ao fim da poesia de Adélia Prado, a questão católica, a perspectiva católica, mesmo quando ela não trata de temas que parecem ser ligados diretamente ao tema católico, a perspectiva dela é católica, né? Então, oratório virtual, orando com você e por você, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Temos também, eu já falei aqui, a Maria Lima colocou o site oratoriovirtual.org. Temos também o oratoriovirtual.minharadioonline.net, que é a rádio, né? Boa noite, Fátima.
Boa noite, Psi. É Duquinainha. Boa noite, Paulo Henrique. Então, entrando no Oratório Virtual, você vai encontrar todos os outros links, né? Tem um material bacana no site, né? Deixa eu abrir aqui o site para falar um pouco para vocês. Mas tem muito material mesmo, né? E sempre estamos ali alimentando o site. Artigos, contos, conversas, essas conversas de domingo, boa parte estão lá. O Persson acabou de entrar, seja bem-vindo, meu querido amigo, Persson Araújo. As crônicas, depoimento de conversão, né? Tem textos sobre as igrejas de Salvador, poesias, traduções, vídeos, enfim, tem um material bem interessante no site, para vocês darem uma olhada. Então eu vou, o pessoal já está aí, temos algumas pessoas já, eu vou fazer o Ângelus, né? Faltam 4 minutos para o Ângelus. Vamos fazer o Ângelus, está pertinho. E depois começamos a falar da poesia de Adélia Prado, né? A grande poetisa mineira que está viva e fará em dezembro 87 anos, está com 86. Mas ela nasce em 13 de dezembro de 1935, né? Então vamos ao Ângelus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ora, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rezemos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso. Bem-vindo todos, todas que estão entrando agora. Falaremos da poesia de Adélia Prado. Aqui a obra completa, né? O último livro publicado, se está uma edição bonita, né? Deixa eu ver se consigo abrir inteiro aqui. Olha a foto linda da Adélia, né? Tem no final, além de todos os livros publicados de poesia até o momento, há também uma fortuna crítica assinada por grandes nomes da literatura brasileira, né? Temos nada mais, nada menos que quando sai o primeiro livro de Adélia em 76, que é o Bagagem, que ela já publica o primeiro livro com 40 anos. Então ela manda os originais para Afonso Romano de Santana, que é poeta, crítico e tudo mais, né? E ele fica encantado com esses originais, que já é o livro, que seria o livro Bagagem, passa para Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Drummond se encanta e envia para uma editora, a Imago, que tinha era uma boa editora da época, não sei se ainda existe. E aí Drummond escreve, né? Então, na fortuna crítica desse livro que eu acabei de mostrar, o primeiro texto é de Drummond, o segundo é do Afonso Romano de Santana, né? E tem um estudo bem interessante, bem bacana mesmo, do Augusto Massi. Então, a Adélia estreia. Augusto Massi, para quem não conhece, é poeta também, mas é mais conhecido como editor e crítico, né? O Augusto Massi lança nos anos 80
acho que é 80, meu Deus, é isso mesmo, final dos anos 80 mais ou menos, uma coleção chamada Claro Enigma, que é, claro, inspirado no título de um dos grandes livros de Carlos Drummond de Andrade, Claro Enigma, uma coleção assim que realmente de grandes nomes da poesia brasileira daquele momento, né? Eurídice Fontella é um desses grandes nomes ali que ele lança. Então, o primeiro livro de Adélia é de 1976, como eu falei, é A Bagagem. Eu estou aqui pegando a colinha aqui da bibliografia da autora, né? E veja que praticamente os livros de poesia dela, todos praticamente, tiveram muitas reedições. Então é uma poetisa lida, comentada, traduzida, né? Há vídeos e muitos vídeos de Adélia. Por exemplo, eu abri aqui um vídeo curtinho dela, ela recitando um poema em poemaria, né? O poema Bendito. Adélia recita seus poemas de forma magnífica, muito, muito bonito. Ela se entrega inteira, como é na própria poesia dela. Ela se entrega inteira, ela chora, né? Então veja que é um vídeo que tem mais de 30 mil visualizações, né? Para um poema é muita coisa, né? Então é uma poeta que é sempre lida, é uma coisa rara no Brasil, que não é uma poeta assim, ela é simples, mas não é fácil. Ela é simples, mas não é simplória, né? Vou ler vários poemas, comentar vários poemas. Então, o primeiro, por exemplo, Bagagem, tem uma, duas, três, quatro edições, né? O segundo, a mesma coisa, o terceiro, assim por diante, né? O Miserere, que é o último, que é de 2013, tem 2 edições. Então, veja que é uma poetisa muito, muito lida e editada. Então, eu vou começar. Eu separei alguns poemas dessa obra completa, né? Para quem está chegando agora. Vou ler e comentar alguns poemas, lembrando que a Adélia estreia tarde. Ela diz que, por exemplo, ela perde a mãe quando ela tem 15 anos, e é nesse momento que ela escreve o primeiro poema, né? Mas publica só organiza, se sente pronta para publicar. Em 76 ela está com 40, 41 anos, né? Já mãe de família, já formada, ela se formou em filosofia, teologia, algo assim. E vocês vão desculpando aí as fungadas, porque eu estou realmente gripado ainda. E a voz está bem afetada, a garganta está ruim. O pai dela morre mais tarde, né? Então, muitos poemas, quando ela fala da mãe, ela já está falando no passado, então, né? Então, eu vou começar com um pequenininho, que está no primeiro livro, Bagagem, chamado Saudação, né? O poema é curtíssimo, 5 versos apenas. Ela diz: Saudação, Ave Maria, ave carne florescida em Jesus, ave silêncio radioso, urdidura de paciência, onde Deus fez seu amor inteligível. Né? Um detalhe muito, muito interessante, e que é o nervo central, é o eixo, né, que atravessa toda a poesia de Adélia, é o seu catolicismo declarado. Né? Um amigo uma vez colocou, eu não vou me lembrar o nome do crítico, mas um amigo, o Sérgio de Souza, colocou, que é também um grande leitor da poesia de Adélia, admirador, ele colocou um trecho na página dele que um crítico estava com Adélia e passou de frente a uma igreja católica, estava aberta, Adélia entrou e rezou o texto inteiro. Ajoelhou e rezou. E o crítico ficou assustado. Eu pensei que o catolicismo de Adélia fosse apenas uma coisa cultural. E não é cultural. É uma coisa realmente que faz parte da formação e do espírito dela. Né? A poesia dela toda está impregnada desse catolicismo profundo mesmo. E ela fala de temas de forma desabrida, sem medo. Né? Então veja, ela está saudando a Nossa Senhora, Ave Maria. Ave carne florescida em Jesus. Veja que não é o contrário. Né? Jesus, que nasce da Nossa Senhora, ela faz, ou seja, a própria carne de Nossa Senhora é santificada pelo nascimento do Cristo. Né? Carne florescida em Jesus. Ave silêncio radioso. Né? O silêncio radioso é aquele silêncio que é o próprio silêncio dos místicos. Né? Não precisa de palavras para dizer nada. Diz tudo sem palavras. Né? Urdidura de paciência, onde Deus fez seu amor inteligível. Como
a tradição católica anuncia, né? Deus mostra o seu rosto no Cristo. Né? Então, veja aí um poeminha curtíssimo, mas belíssimo, né? De muita beleza. Uma outra característica da poesia de Adélia é a simplicidade linguística. Ela não dificulta para o leitor. Só que tem uma coisa, eu já vi isso em outras poetisas mais recentes, e essas poetisas se inspiram em Adélia Prado, na poesia de Adélia Prado. Mas aí tem um problema. Essas poetisas pegam o arcabouço ali, a linguagem, a coisa da simplicidade e tudo mais. Só que em Adélia é um ser em poesia, eu diria assim, né? É um ser em poesia. Eu vou contar alguns detalhes depois, mas assim, é um negócio impressionante. Ela realmente sente a grande poesia do mundo. Né? A grande poesia do mundo fala através do corpo e da voz de Adélia Prado. E a pessoa pega apenas o arcabouço da simplicidade linguística, esquecendo que a poesia de Adélia, essa simplicidade é fecundada, é toda fecundada por essa visão profunda do ser em Deus. Sem isso não tem como entender Adélia, né? Então vamos ao segundo poema, uma historinha que uma grande professora minha, da Federal da Bahia, da UFBA, me contou uma vez que eles participaram de um acontecimento lá, um evento literário. Elas saíram, né, a professora e a Adélia saíram para jantar, e disse que no restaurante em São Paulo, à noite, um frio danado, chuvoso, disse que a Adélia entrou em êxtase e olhou assim pela janela e ficou olhando e falou assim, veja, tudo está perfeito. Veja, uma mulher com um olhar desse, com uma percepção dessa, né, ela pode estar passando por maior sofrimento, ela vai ver a graça de Deus ali. Né? Então ela está vendo a unidade do real. Ela não vê fragmentação, ela vê tudo como unidade. Né? E essa unidade se expressa até ela e ela tenta expressar, através da poesia, essa unidade, essa grandeza da realidade, que ela capta na simplicidade, no quintal da casa, na sala, no quarto, né? Nas hortas. A Adélia fala muito de horta, no limpar o peixe por o marido que acabou de pescar na madrugada, essas coisas todas. Mas tudo isso está profundamente fecundado pela fé católica. Né? Então vou ler agora o poema Esquisito, que é também de bagagem. Poema Esquisito. Dói-me a cabeça aos 39 anos. Não é hábito. É rarissimamente que ela dói. Ninguém tem culpa. Meu pai, minha mãe descansaram seus fardos. Não existe mais um modo de eles terem seus olhos sobre mim. Mãe, ó pai, meu pai, onde estão escondidos? É dentro de mim que eles estão. Não fiz mausoléu para eles, pus os dois no chão. Nasceu lá porque quis um pé de saudade roxa, que abunda nos cemitérios. Quem plantou foi o vento, a água da chuva. Quem vai matar é o sol. Passou finados, não fui lá. Aniversário também não. Pra quê? Se pra chorar qualquer lugar me cabe. É de tanto lembrá-los que eu não vou. Ó pai, ó mãe. Dentro de mim eles respondem tenazes e duros, porque o zelo do espírito é sem meiguices. Oi, fia. Então veja aí que esse poema é uma elegia. A elegia é um poema fúnebre, né, para alguém que já morreu. Veja que então que ela está falando dos pais, mas o poema todo é um lamento profundo, né? Então veja que no momento aqui ela diz mãe, ó pai, meu pai, né? E está escrito do jeito que eu estou falando, ou mesmo, né? Onde estão escondidos? Aqui é um tema, esse onde estão escondidos, essa pergunta é um tema que atravessa toda a lírica ocidental, que é o ubi sunt, onde estamos, né? Onde estão, né? Fulano que morreu, aquelas figuras que apareceram, que participavam de todas as coisas da vida, onde é que elas estão? Então esse tema é um topos, é um tema que atravessa toda a literatura, tanto na poesia quanto na prosa ocidental. Um dos temas mais conhecidos, um dos poetas que trabalharam isso, que é um dos mais conhecidos,
é o François de Villon. François Villon, que é 1400 e alguma coisa, eu não vou me lembrar a data é certa, e que é francês, né? E aí tem assim as baladas dele, né? A balada é uma forma poética, é uma forma fixa, e é uma das consideradas por muitos críticos a poesia de Villon como uma das grandes músicas da língua francesa. Então ele vai perguntar onde é que estão as mulheres de antanho, né? As pessoas, cadê aquelas pessoas que ontem bailaram na corte, desapareceram? E aqui a Adélia puxa aqui uma perninha e faz essa mesma pergunta. Mãe, ó mãe, ó pai, meu pai, onde estão escondidos, né? E no próximo verso ela responde. É no mais íntimo dela, quer dizer, é dentro de mim que eles estão. Veja que um verso para funcionar, ele tem que ter um arranjo na frase, né? As neves, aqui o João estava nas neves de antanho, né? Mas então ele fala também das cortesãs de antigamente e tal, né? Um verso, ele é um arranjo, as palavras arranjadas de certo modo na frase. Se ela dissesse, ela diz, é dentro de mim que eles estão, né? Se ela dissesse na ordem comum, estão dentro de mim, ela comunicaria, mas perderia um certo ritmo, né? Veja que na forma que ela colocou, a coisa fica mais ritmada e mais musical. É dentro de mim que eles estão. Não fica mais firme, né? Veja também que aqui em Adélia, praticamente em toda Adélia, tem o que eu chamo de sentimento da língua. O que é isso, né? Mas antes eu tomar um golinho d'água. O sentimento, ver se eu consigo explicar o que é isso. O sentimento da língua, veja que as poesias, toda poesia, toda literatura pode e deve ser traduzida, isso não é um problema, né? Mas com o sentimento da língua, cada palavra tem uma riqueza, uma vivência, e essa palavra vem impregnada de certa cultura, de determinado lugar daquela língua, né? Então, daí que esse poema, por exemplo, tem uma certa mineirice, né? Ô pai, ô mãe, né? E no final ela diz, os pais respondem, né? Oi, filha, antes desse verso maravilhoso, né? Que é, porque o zelo do Espírito é sem meiguices, né? E aqui o Espírito pode ser também o Espírito de Deus, não só o Espírito dos pais, mas o Espírito como um todo, o Espírito Santo mesmo, né? Então, assim, esse sentimento da língua há um certo tom que está carregado por essa vivência, por essa cultura dessa língua, né? Veja que isso não é regionalismo exatamente, né? É por isso que um grande poeta norte-americano, um dos maiores norte-americanos do século XX, o Robert Frost, né? Ele dizia que poesia é o que se perde na tradução. Ele tem uma certa razão, né? Porque quando, por exemplo, essa construção que eu falei que a Adélia fez, né? É dentro de mim que eles estão. Você conseguir pegar esse mesmo tom, né? Esse mesmo ritmo e passar para uma outra língua, vai ser muito complicado. Veja, eu não estou dizendo que não é necessário não traduzir. Traduzir é o que mantém a relação entre as culturas, é o que mantém a cultura viva, né? São as traduções. Mas enfim, vamos para o próximo. Pronto, essa questão do sentimento da língua vai ficar mais claro aqui mesmo. Ó. O próximo poema chama-se Tarja, né? Veja como ela vai usar essa simplicidade, sem ser simplória, da língua portuguesa, né? E veja que ela vai falar também de uma certa religiosidade que é muito comum no interior do Brasil, em Minas, no Nordeste, né? Principalmente em Minas. E aqui ela vai falar de Minas. Ela diz o seguinte, né? Parece uma crônica esse poema, mas veja a grandeza disso. A revista de Santo Antônio tem uma seção que eu não perco, A Sombra da Cruz, onde se recomenda a oração dos leitores às almas dos assinantes. É uma coisa muito católica, né? Aí ela vai dizer o nome das pessoas e dos lugares agora. Ela vai listar. Venício Ferreira Bernardes, Carmópolis de Minas. Mozart Pereira Gentil, Lavras. Judite Abdala Maia, Perdões. Arnalda Bressani Costa, Jundiaí.
Paulo Antônio Fernandes, São Sebastião do Oeste. João Antônio Correia, Divinópolis. O nome das pessoas e os dos seus lugares, registrados na página encimada por uma cruz de pontas arredondadas. Eu acho bonito sempre. É necrofilia não, é simpatia, dor, que aos domingos me adula, sula um galo, o gosto da melancolia. Raimunda Lázara de Jesus, Itaguara. Esta, uma vez, pegando um trem, disse assim: o Mazarope dá muita graça para nós, a rio dele demais. Ernestina Alvarenga Reis, Pirapora. É como um ramo de angélicas dentro de um quarto fechado. No domingo amarelo passa o chapéu florido. A poesia, a mais ínfima, é serva da esperança. Esse verso final é matador, né? Então veja, pegando um tema de uma revista do interior, né, chamada Revista de Santo Antônio, chamada A Sombra da Cruz, é a seção. O nome das pessoas que estão pedindo oração pelas almas dos assinantes, que já morreram, é claro, a alma já morreu, né? Mas veja a questão do sentimento da língua, que a Alex Leta é belíssimo mesmo, né? Ela diz assim, ó, é necrofilia não, é simpatia, dor. Se você não lê no tom, não pega o tom mineiro, né? É necrofilia não, é simpatia, dor, né? Tá vendo aí que tem um tom determinada, que passa determinado sentimento, né? Determinada emoção, né? Então ela vai colocando tudo isso. Ela fala da Raimunda Lázara de Jesus, Itaguara, né? Que diz assim, pegando um trem, o Mazarope, aqui é o Mazarope, o cineasta, né? Que fez muito sucesso no Brasil, muita comédia, né? Ele mesmo fez a produção dele, criou tudo, né? O Mazarope dá muita graça para nós, a rio dele demais. E no final fecha com esse poema que ilumina, o verso ilumina o poema inteiro, né? Parece que todo o poema caminha para que esse verso exista. A poesia, a mais ínfima, é serva da esperança. Então aqui a esperança, lembrando que não é qualquer esperança. Aqui é a esperança da ressurreição em Cristo, porque ele está falando da revista de Santo Antônio, A Sombra da Cruz, pedindo oração pelas almas dos assinantes. Então a esperança aqui é uma das virtudes teologais, né? Então veja que essa perspectiva da poesia a perspectiva católica da poesia de Adélia tem que ser levada muito em conta. Escrevem muita coisa sobre a questão do feminismo e tal, mas então não é exatamente o feminismo como se pensa, o feminismo secular, né? É aqui, na verdade, a figura da mulher, né? Lembrando que dentro da Igreja Católica, uma das maiores figuras da Igreja é uma mulher, né? Nossa Senhora, né? Então vamos para um próximo poema, chamado Órfã na Janela. Esse eu não sei em que livro eu estou passando aqui, não perdi o livro. Está O Coração Disparado, é o segundo livro dela. Órfã na Janela. Então veja nos três poemas que já lemos, essa simplicidade toda de Adélia tem sempre uma perspectiva verticalizada, né? Ela está falando do cotidiano, das coisas comuns, mas há sempre essa perspectiva vertical, uma relação da alma com o sobrenatural, da alma com Deus, da alma com o cosmo, né? Então, Órfã na Janela. Aqui o João está dizendo, o feminismo secula seculorum, exatamente, né? Órfã na Janela. Estou com saudade de Deus, uma saudade tão funda que me seca. Estou como palha e nada me conforta. O amor hoje está tão pobre, tem gripe, meu hálito não está para salões. O meu também não, Adélia. Fico em casa esperando Deus, cavacando a unha, fungando meu nariz choroso, querendo um pôster dele no meu quarto, gostando igual antigamente da palavra crepúsculo. Que o mundo é desterro, eu toda a vida soube. Quando o sol vai-se embora, é para a casa de Deus que vai.
para casa onde está meu pai. Tá vendo? De novo, parece uma senhora falando de dentro de casa, que ela está com saudade de Deus, está gripada, né? Como eu estou também hoje. Com o nariz choroso, tem gripe, o amor está tão pobre. Mas ela está falando de um problema que, na verdade, é o problema central da condição humana. Né? Com versos tão simples. Aquilo que eu já toquei em algum momento aqui, nesses oratórios com o nosso querido amigo Persson Ramos Araújo, que é o seguinte: todos nós, todos, aqui eu não tenho medo de dizer, de ser absoluto, procuramos algum tipo de plenitude. Procuramos, todos correm para algum lado em busca de plenitude. E como de forma belíssima disse o professor Joel Gracioso, que eu indico para vocês, procurem esse homem no Google, procurem as palestras dele, porque é uma coisa impressionante, é um grande filósofo católico hoje. O Joel Gracioso fala: não há plenitude fora da plenitude do ser. Ou seja, só em Deus há satisfação. Só em Deus encontramos a plenitude. Plenitude pode ser trocada por felicidade, né? Hoje em dia, seja você mesmo, seja... Se formos nós mesmos, aí é que nós nos desgraçamos, né? A plenitude só está no ser. O ser é Deus. Só lá, só nele é possível encontrar satisfação, é possível encontrar plenitude. E veja, um poeminha simples, né? Órfã na janela, e pode ser lido nessa perspectiva que eu li, né? Porque ela começa também de forma: estou com saudade de Deus, né? E lembrando a frase que é atribuída a Dostoiévski, mas eu não vou saber dizer onde em que livro está, que diz o seguinte, que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Ele tem que preencher com Deus. Por isso toda alma sente saudade de Deus, não é? Mas é um belíssimo poema, né? Eu não sei se eu estou indo rápido, vou para o próximo poema. É porque tem muito poema, gente. Eu queria ler alguns, né? Porque eu indico o livro todo. Eu indico tudo. Veja, por exemplo, agora esse poema chamado Instância. Leia devagarzinho, né? Uma coisa bacana em poesia é o seguinte: é o conviver com o poeta. Eu sempre indico a poesia de Manuel Bandeira. Pegar o livro todo, né? A poesia completa, que é pequena. Ler e conviver. E percebendo, né? Como eu digo sempre: livro a livro, poema a poema, verso a verso, sem pressa, 2, 3 anos, conviver ali, porque você vai ver todo o caminho percorrido interior do poeta. Você vai percebendo quais são as imagens mais usadas, os temas mais utilizados, vai convivendo, vai pensando nos temas com ele. E aqui uma outra obra completa que eu indico é a de Adélia, né? É um pouco grande assim pelo formato. São 8 livros de poesia, e os livros não são tão longos assim, né? Então dá para ir lendo lentamente, ler um primeiro, não ler saltado, né? Não ler também, pegar poema solto na internet e ficar lendo de forma... Procure ver esse desenvolvimento, porque em Adélia tem alguns críticos dizem: não, é um poema só que ele escreveu a vida inteira. Não é. Há um desenvolvimento interior riquíssimo, né? Há um diálogo interior riquíssimo também, né? Há motivos, como fossem motivos musicais, que vão sendo desenvolvidos. E isso é bem interessante de perceber numa leitura lenta, com paixão, com amor, né? Então, Instância agora. Instância. Eu cometi pecados, por palavras, por atos, omissões. Deles confesso a Deus, à Virgem Maria, aos santos, a São Miguel Arcanjo e a vós, irmãos. A tão criticável tristeza e seu divisível ser pelejam por abotoar em mim seu colar de desespero. Mas eu peço perdão, a Deus e a vós, irmãos. O meu peito está nu como quando nasci. Em panos de alegria me enrolou minha mãe, beijou minha carne estragável, em minha boca mentirosa espremeu seu leite, por isso sobrevivi. Agora vós, irmãos, perdoai-me. Por minha mãe que se foi, por Deus que não vejo, perdoai-me. Então veja que é um confíteor, né? Uma confissão, né? Usando até palavras da Santa Missa. E ela diz mesmo, ela não se coloca, que tem um ponto de humildade aqui, né? Eu cometi pecados. Né? Ela se diz mesmo, porque a confissão é isso mesmo. Você se submete à pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo e confessa tudo, as coisas mais vergonhosas. E no final ela termina, né?
dizendo da incapacidade dela e talvez mesmo, até mesmo de uma, talvez pode ser lido assim, né? De um não mérito. Né? Perdoai-me, ela pede, ela diz antes e diz novamente, né? Por Deus que não vejo, perdoai-me. Né? Aqui ela está falando, claro, em relação, não ver Deus, em relação aos santos, aos místicos, né? É porque na poesia dela é visível que ela percebe. Oh, Eli, minha querida, sempre nos acompanhando aqui. É lindo esse poema, né? Estância. É lindo, é lindo. Não, a Adélia é impressionante. Eu demorei um pouco para apaixonar-me pela poesia de Adélia, mas quando me apaixonei foi fatal. Agora nós vamos ler um poema, O Espírito das Línguas, que ela tenta traduzir. O poema está no livro Terra de Santa Cruz. Né? Ela tenta traduzir esses espantos da vida, esses maravilhamentos da vida. Então veja a forma como é uma forma muito simples, mas muito bela, encantadora, como ela consegue traduzir isso. Então, o espírito das línguas. Ela diz: a propósito de músicos, ginastas, coreógrafos, digo na minha língua, puxa vida, vai ser artista assim no inferno. É português como se fora russo. Descuidada que me entendam ou não, falo as palavras, para mim também e primeiro, incompreensíveis. As artes falam humanês. Também as caras dos homens escrevem o mesmo código. O que é, puxa vida, vai ser artista assim no inferno? Só expressam as línguas nas clareiras que o choque de uma palavra abre na outra. Na Bulgária, certamente, traduz-se, puxa vida, por brimbal, filigranas de renda. Compreender o que se fala é esbarrar na sem caráter, inominável, corisca poesia. Né? Então veja, ela está falando em relação. Não, aqui pode ser a propósito de músicos, ginastas, coreógrafos, né? Ela pode ser em relação, isso pode ser em relação a qualquer outra arte, né? Ela fica tão encantada que ela não sabe como dizer, né? É indizível a coisa, mas ela quer se expressar de algum modo. E ela expressa da forma mais simples e mais encantadora, né? Ingênua até. Puxa vida, vai ser artista assim no inferno, né? Ela também, por isso que ela fala, né? Descuidada de que me entendam ou não, falo as palavras, para mim também, primeiro, incompreensíveis. Porque, gente, imaginem, né? Você tentar transmitir em palavras para que o outro entenda e que essa palavra seja artisticamente trabalhada determinados espantos que nós temos, ou medos, né? Por exemplo, o exemplo que eu dou sempre, a pessoa se apaixona por outra. Falando disso, hoje é dia dos namorados, eu esqueci de uma coisa, pausa geral, estamos quase no meio do oratório, vou brindar com água porque eu estou gripado, mas esse oratório, eu pedi oração pelo meu querido amigo Persson, e peço oração também, coloquem vocês, isso é muito sério, para o meu querido amigo poeta Vladimir Saldanha, dos dois Persson, Ramos Araújo, Vladimir Saldanha, né? Mas o oratório é dedicado à minha mulher, toda música, Alex Leila. Então, meu amor, esse poema, todos os poemas que eu leio aqui serão lidos para você. Um beijo, né? Nós somos casados, mas também somos namorados. Um brinde com água, né? Então veja, você tentar traduzir a paixão que você sente por alguém e que o outro entenda que seja a palavra trabalhada artisticamente. Por exemplo, se eu digo, me apaixonei por fulana, ou uma menina diz, me apaixonei por fulano, você transmitiu, comunicou. Mas quando você diz, o amor é fogo que arde sem se ver, né? A coisa já tomou uma outra figura. Vai fazer mais sentido mais ainda. Você carregou ainda mais de sentido, mais de profundidade existencial, amorosa, o verso, né? Então aqui ela está perguntando se eu quero mais água. Eu falei, quero. Hoje eu estou tomando todas, né, as águas. Por isso que ela diz, né, no final desse poema que eu acabei de ler,
Compreender o que se fala é esbarrar na sem caráter, inominável, corisca poesia. Como é que você traduz um pôr do sol que você fica encantado? Você está de luto ou perdeu uma pessoa que você ama profundamente? Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu marido. Como é que você traduz isso em palavras, né? E aí a Adélia vai fazer esse gemido aqui que eu li para vocês, mas momentos atrás, quando ela diz, né? Mãe, ó pai, meu pai. Obrigado, meu amor. Quando ela diz, vê se não dói muito, ó. Mãe, ó pai, meu pai, onde estão escondidos, é dentro de mim que eles estão, né? Então, assim, aí a coisa ganha uma outra conotação, cresce, né? Então, é o espírito das línguas. Vamos agora para um próximo. Aqui. Agora é Deus não rejeita a obra de suas mãos. Veja, eu fui escolhendo poemas até um pouco de forma aleatória. Todos têm a questão católica. Até os que têm palavrão. Eu não vou ler aqui, claro, né? Mas até os que têm palavrão, fala de sexo. Tem um poema dela mesmo que ela diz que são 3 os meus temas. Morte, sexo e Deus. E é exatamente isso, atravessa a obra dela toda. Agora ela fala de sexo, de genitália? Não. Ela fala de um outro modo, mas ela não esquece o corpo, né? Porque uma coisa que a gente esquece ao falar de sexo no mundo católico é o seguinte, é que Deus se fez carne, né? A gente não pode banir o corpo, só que também não pode esculhambar o corpo, né? Como tem acontecido de forma secular, né? Então vamos ao poema Deus não rejeita a obra de suas mãos. Diz o poema: é inútil o batismo para o corpo, o esforço da doutrina para ungir-nos, não coma, não beba, mantenha os quadris imóveis, porque esses não são pecados do corpo. A alma sim, a esta batizai, crismai, escrevei para ela a imitação de Cristo. O corpo não tem desvãos, só inocência e beleza. Tanta que Deus nos imita e quer casar com sua igreja e declara que os peitos de sua amada são como os filhos gêmeos da gazela. Está citando Salomão, né? É inútil o batismo para o corpo, o que tem suas leis as cumprirá, os olhos verão a Deus. O que eu acabei de dizer, ela pôs no poema de forma muito mais bela e mais profunda, né? Então veja, não é o corpo, né, que é o problema, é a alma. Nós quando ela diz, por exemplo, né, o corpo não tem desvãos, só inocência e beleza. Tanto que Deus nos imita e quer casar com sua igreja. Deus se faz carne, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Só que no Cristo, quem coordena o Cristo é a pessoa divina. Cristo não tem nossas paixões desordenadas, né? Então, todas as vezes, como muito bem diz o Padre Gilson Magno, nos ensina isso sempre, né? Quando vamos assistir a um filme ou um livro e fica colocando coisas que Nosso Senhor, né? Que Nosso Senhor não, que a figura aquela figura representada por Cristo está fazendo determinadas coisas humanas, no sentido de baixas, abjetas, não é o Cristo. Porque o Cristo não faz aquilo. Quem coordena o Cristo é a pessoa divina. Então Cristo não é como no sentido das paixões desordenadas como nós, pobres mortais, né? O Cristo é santo. É nesse tema que ela está falando aqui. Então o corpo é uma dádiva de Deus. Não é por isso que fazer do corpo uma, digamos assim, uma baixeza sexual é terrível, né, como acontece na pornografia e tudo mais, né? Então vamos para o próximo poema. Agora eu vou dar um salto. Esse aqui é o Credo. Eu acho que está em... Meu Deus, tem que livro? Oráculos de Maio. Os títulos de Adélia eu fico com inveja. Bagagem não, é assim, meu coração disparado também não, mas
A Faca no Peito, né? Oráculos de Maio. Caramba, por que eu não pensei nesse título antes? A Duração do Dia, é muito simples, eu acho tão lindo. A Duração do Dia, Miserere. Né? Simples e perfeito. E esse chama-se Credo. Aqui, de novo, pelo tom da leitura, vocês vão perceber aquilo que eu falei de sentimento da língua. Né? E também percebam a naturalidade como ela trata o sobrenatural, que não é uma coisa comum na vida dela. A epifania, né? A Adélia, tanto que há a tese escrita, por exemplo, sobre a epifania Adélia Prado. Então, Credo. Se for uma aparição, desista. Eu não quero saber de aparições. O vulto alvacento, alto, como se envolto em lençol, me oferecendo uma pequena árvore, creia, uma balança, fui para o dia claro, e o sapo no jardim, batendo papo comadre, e a palavra turíbulo, que um passante estranho repetia com inabilidades proparoxítonas e mais. Turíbulo, a coisa, objeto, que sem razão aparente me tomara a atenção por dias, e ainda a lâmpada de repente partindo-se com estrondo e multiplicado clarão. Tudo sequencial, tudo no mesmo dia. Epifenomenicamente, ordenei peremptas coisas, palavras, vultos e seus conluios de apurrinhação. Aparição não, eu me recuso. Não discuto com sombras, só falo do que decido acreditar. Então veja a familiaridade como ela começa, não é que ela está negando, ela não quer saber. É porque é demais para a alma dela. Né? Se for uma aparição, desista. Veja que naturalidade, ela está falando do sobrenatural, né? O vulto avacento, o fantasma, coisas assim, né? Essas aparições, a palavra turíbulo, porque aqui ela pega o seguinte, às vezes essas aparições, essas epifanias, esses maravilhamentos da vida acontecem da forma mais simples em Adélia, né? Observando uma horta, observando um trem passar, observando alguém conversar em determinadas palavras. Por exemplo, que ela fala turíbulo, né? Fui para o dia claro, ela saiu para o dia claro, não quer saber de sombras, né? Dentro do quarto. E o sapo no jardim batendo papo comadre, ou seja, está olhando uma horta mesmo, o sapo no jardim. E a palavra turíbulo, que um passante estranho repetia com inabilidades proparoxítonas, ou seja, ele falou turibulo, né? Ele mudou o acento, turibulo. E mais, turíbulo, a coisa, objeto, que sem razão aparente, me tomara a atenção por dias, então tudo pode causar nela, e ela transmite isso na poesia, esses pequenos maravilhamentos, essas pequenas epifanias, ou grandes também, né? Por isso ela diz que, se for aparição, desista. E ela ainda diz, né? O vulto alvacento, bem claro, né? Alto, como se envolto em lençol, o típico fantasma que aparece em desenho animado, né? Me oferecendo uma pequena árvore, creia, uma balança. Né? Aqui é simbólico que a árvore é a representação da cruz, né? E a balança da justiça. Né? Ou seja, a misericórdia e a justiça do Cristo. Né? E ela usa essa palavra, epifenomenicamente, que é até ruim de pronunciar, né? Da epifania, né? Do surgimento, da aparição. Né? Na fenomenologia, na filosofia, fenômeno é tudo que aparece, tudo que surge dentro do tempo. De uma criança, de um homem, de um animal, de flora, fauna, de uma estrela, não importa. Apareceu dentro do tempo, é um fenômeno. Né? Então veja que ela é como se fosse demais para ela uma revelação dessas. Né? E ela termina, aparição não, eu me recuso. Agora veja, se não dermos esse tom, a coisa não vai ficar, não é exatamente uma interpretação, é o sentimento da língua, né? Se for uma aparição, desista. Né? O tom é esse, né? Eu não quero saber de aparições. Então vamos para um próximo poema. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, todo mundo aí caladinho, fiquem à vontade. A minha querida Gildete aqui está lembrando aqui o Pix do oratório, né? Estamos no oratório virtual.
orando com você e por você, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Predicata super tecta, né? É o lema aqui do oratório. Temos o oratoriovirtual.org, que é o site, né? O site criado pelo nosso querido amigo Persson Ramos Araújo, e no site vocês vão encontrar o link para a rádio, para o YouTube, mas o YouTube também é Oratório Virtual TV, né? E a gente precisa realmente que vocês entrem, divulguem, é necessário isso, gente, né? Porque, como diz a ideia toda, nosso maestro aqui é o Padre Gilson Magno, toda a ideia é a divulgação não, né? A pregação do Evangelho através das artes, né? Então o oratório, percebam que todos os dias, né? Em alguns momentos, excepcionalmente, não aparecemos todos os dias, mas não às 17h50, às vezes antes, né? Quando é algum evento, alguma coisa assim, mas todos os dias, né? O oratório está aqui e precisa da ajuda de vocês, divulgação, ajuda, ou divulgação ou Pix, e também das orações, né? Então eu vou pedir novamente a oração por meu querido amigo Persson Ramos Araújo e também por meu querido amigo Vladimir Saldanha, né? Então esse poema agora é Crucifixão. Crucifixão, poema curto. Ela diz: quando nada socorre, aqui antes de eu ler, né? Veja que ela não se dá ares de santidade. Ela se acha, todos os poemas que lemos até agora, ela se acha que não é nem mérito dela, é Deus que dá esse maravilhamento, essa epifania, tudo isso, né? Então, ela não se dá ares de santidade, ela se coloca como pecadora, né? Tem uma humildade aí, uma submissão ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui vai se dar a mesma coisa, né? Crucifixão. Quando nada socorre, e até a solicitude dos que nos têm amor parece engano, o ente sinistro ronda. Está sozinha e não é no deserto. No mar aberto não é. Lugares onde ainda se pode debater. É antes da explosão que resultou no mundo, quando era uma coisa só, adoração e blasfêmia. O desumano limite onde deuses imperfeitos te castigam. Ali, como um cordeiro de Deus, descobrirás minha vida é eterna e eu sou bom. Né? Então veja aqui que ela não está falando exatamente dela, ela começa a falar da sua esfera pessoal, né? Quando nada socorre, porque há momentos assim que a gente desespera, a gente angustia, né? A gente espera em Deus, mas angustia. Somos humanos, somos carne, né? E até a solicitude dos que nos têm amor parece engano. Né? Quem é que não passou? Quem é adulto e não passou por momentos assim na sua vida, né? Daí por isso que quando isso acontece, o ente sinistro ronda. Quem é o ente sinistro? É Satanás, é o demônio, né? E aqui eu me lembro, isso é uma dica que vale para a vida inteira. Não é minha, é do professor Olavo de Carvalho, que ele diz o seguinte, ele diz em outras palavras, mas a ideia é a seguinte, né? Que quando a gente fica triste, ele diz assim, a alegria atrai os anjos e a tristeza atrai demônios. Pode observar, se você fica triste, as coisas começam a dar tudo errado, né? Você começa a ficar mais triste ainda. Não vê beleza em nada, porque atrai demônios. Mas a alegria não, né? É por isso que a alegria da igreja, ela é alegre até no sofrimento. Daí os mártires, né? Daí todo o oferecimento da dor a Deus. E não é fácil, a gente sabe que não é, né? Quem passa dor em momentos extremos, a gente quase enlouquece, mas é entregar essa dor como um oferecimento a Deus. Aí a alegria vai acontecer, né? E ela parte de um momento dela, pessoal, né? Quando nada socorre e tal. Ela vai pegando imagens são bíblicas, né? Estás sozinho e não é no deserto. Né? A tentação no deserto, aqui fazendo a relação. No mar aberto não é, relação a Jonas. Lugares onde ainda se pode debater, tem liberdade, né? Digamos assim. É antes, aí ela vai dar esse salto enorme, como se fosse já num mundo
no mundo sobrenatural mesmo, né? É antes da explosão que resultou no mundo, do Big Bang, né? Quando era uma coisa só adoração e blasfêmia, né? Aquela fala também um pouco dos deuses pagãos, né? Ali, como um cordeiro de Deus, descobrirás o Cristo. Minha vida é eterna e eu sou bom. Né? Tem uma coisa em Adélia, na composição dos poemas, não em todos, mas aparece em muitos, é que parece que é uma montagem, às vezes, né? Ela parece estar falando coisas díspares entre si, diferentes, e no final a coisa se une, tem uma unidade, né? Então vamos para o próximo, que é o Pai. Veja, quando de novo insistindo nisso, que o universo católico, né, atravessa todos, impregna, fecunda a obra poética de Adélia Prado, até mesmo quando ela não parece falar em coisas religiosas, né? Então pode abrir abre aqui em qualquer um e leia que vai ter sempre essa perspectiva. Esse agora é o Pai. Deus não fala comigo nem uma palavrinha das que sussurra aos santos. Tá passando um filistino lá embaixo com a moto com um barulho danado. E aí eu vou reler o poema. O Pai. Deus não fala comigo nenhuma palavrinha das que sussurra aos santos. Sabe que tenho medo e se o fizesse, como um aborígene coberto de amuletos, sacrificaria aos estalidos da mata. Não me tirasse a vida um tal terror. A seus afagos não sei como agradecer. Beija-flor que entra na tenda, flor que sob meus olhos desabrocha, 3 rolinhas imóveis sobre o muro e uma alegria súbita. Gozo no espírito estremecendo a carne. Mesmo depois de velha, me trata como filhinha. De tempestade só mostra o começo e o fim. Então, de novo, tá vendo? Aí, de novo, ela está falando das pequenas e grandes, né? Epifanias da vida, né? Deus não fala comigo nem uma palavrinha das que sussurra aos santos, né? Isso não é uma reclamação, é apenas uma constatação de que ela não é santa, né? Sabe por quê? Né? Veja a elegância e delicadeza divina. Sabe que tenho medo, e se o fizesse, como um aborígene coberto de amuletos, sacrificaria aos estalidos da mata. Ela não conseguiria entender, então, né? Não me tirasse a vida um tal terror, né? Porque é aquela coisa, até hoje mais cedo, meu querido amigo capitão Janderson, a gente estava conversando após a missa, falando que a santidade, né, estou falando aqui dos meios católicos, ela é muito idealizada, né? Quando mostram, por exemplo, a gente estava falando dele, falou desse exemplo, São Padre Pio, que é um paradigma nos séculos XX da santidade católica, né? Colocam apenas a parte, digamos assim, dos milagres, das coisas boas que o Padre Pio fez e muito, mas não colocam o processo todo. As penitências, jejuns, as dúvidas consigo mesmo, a entrega inteira a Cristo, né? Chegar àquele ponto, né? As passagens, né? Piedoso, devoto, piedoso, aprofundar nesse caminho. Chegar àquele ponto que você olha para o mundo e está realmente desapegado do mundo. Você não pensa mais em si mesmo. Dizer como São Paulo, não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Isso é muito difícil, né, gente? Então essa parte da santidade é muito desconsiderada. Aí mostra São Padre Pio fazendo milagre e tal, mas assim, parem para pensar, por exemplo, nas chagas que ele carregou a vida inteira, a dor inteira que ele carregou, a vida toda, só sumiu nos últimos dias, as chagas só sumiram nos últimos dias da vida dele. Pense, por exemplo, em Santa Teresa d'Ávila, né? Conservaram no Museu de Santa Teresa d'Ávila, lá em Dávila, por exemplo, um pedaço de madeira que ela usava como travesseiro a vida toda.
Já pensou você dormir num travesseiro como penitência? E não é exatamente, não, agora eu vou fazer penitência e tal. Não, não é isso. É porque é um chamado do Espírito Santo, a pessoa vai sendo conduzida para aquilo. Então esse passo a passo, que é a vida toda, né? Em alguns casos, veja que mesmo o santo, quando é criança, ele não está livre de ter seus erros infantis, né? O meu amigo Carlos Calliga, que acredito que esteja aqui acompanhando, ele falando, acho que foi Carlos que falou, para mim uma vez que São João Dom Bosco, ao falar de, como é o nome santo, que foi discípulo de São João Bosco, eu esqueci o nome, morreu criança também, é aquele que diz que preferia morrer do que pecar, né? Desculpa. E aí ele anota no diário dele, São João Bosco, que esse jovem tinha uma grande tendência para a santidade, mas tinha seus traços de infantilidade, porque é humano, né? Então esses pontos aí acabam sendo esquecidos na vida de um santo, né? Porque toda a trajetória de penitência, de entrega, e não entrega para os outros, mas a Deus, porque ninguém saiba, só Deus sabe. Só para que Deus saiba. É um desapego muito grande, né? Então é isso, chegamos ao nosso fim. Eu vou ler um último poema. Deixa eu ver se eu acho aqui. É bem curtinho, está falando de Deus, né? Ele está narrando para o final. Deixa eu ver se eu acho o poema, né? Aqui achei. É Num Jardim Japonês. São 2 versos apenas, né? Carlos aqui, ó. Obrigado, Carlos. Obrigado, compadre. São Domingo Sávio. São Domingo Sávio, exatamente, né? Num jardim japonês. São 2 versos. Ao minuto de gozo do que chamamos Deus, fazer silêncio ainda é ruído, né? Em 2 versos ela fala de coisas gigantescas da tradição católica, né? Porque eu me lembro agora, só para a gente fechar a questão, né? Vou repetir o poema. Num jardim japonês, ao minuto de gozo do que chamamos Deus, fazer silêncio ainda é ruído, né? O silêncio é ficar calado só? Não. Acho que foi o Sérgio de Souza mesmo, novamente citando o Sérgio, ele colocou no perfil dele também, aqui no Instagram, que um monge muito sério, dedicado à vida espiritual, daqueles muito sérios mesmo, se retirou para uma vida de silêncio, né? E era um homem já adentrado na vida espiritual, com vida de realmente caminho mesmo profundo dentro da vida espiritual. Ele se retirou para ficar sozinho, ele achando que ali seria melhor para servir a Deus. Ele falou que ele quase enlouquece, quase endoida. Agora, por que um homem desse, que já tem, né, tem uma vida íntima, profunda, riquíssima, e de silêncio, quase enlouquece ao ficar só? Porque ainda havia muito barulho interior. Todos nós somos assim, todos somos assim. Cultivar esse espaço interior, né, que não tenha barulho, que seja silencioso, é muito difícil. Só com vida de oração e vida sacramental. E assim durante anos. Veja, a gente o tempo inteiro está rodeado não só dos ruídos externos, mas também das picuinhas todas, dos falatórios. Nossa atenção está todo o tempo desviada, né? Então, assim, conseguir esse silêncio interior é muito complicado, né? A gente o tempo todo a gente vive um barulho eterno, né? Nós somos ruído o tempo todo, né? E não é só porque uma cidade é barulhenta, nada disso, é a coisa interior, né? Nós não conseguimos alcançar ainda esse silêncio, isso que o Joseph Pieper chama de ócio, né? Ócio não no sentido de vagabundagem, de férias, não, mas assim, ócio numa tradução muito grosseira seria assim, esse espaço que pertence a Deus. É esse espaço interior seu que pertence a Deus. Você vai fazer lá com todo o empenho. Você não está pensando em mais nada, você está entregue inteiro a Deus, né? Veja que numa Santa Missa, por mais concentrado que estejamos, a gente ainda fica ainda em barulho interior, né? Com mais esforço por mais esforço que façamos, né? Então é isso, oratório virtual, orando com você e por você, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Que a nossa querida Maria Lima colocou aqui. Predicate super tecta, São Mateus 10, 27.
pregando o Evangelho sobre os telhados, nós temos o oratóriovirtual.org, www.oratoriovirtual.org, tem o YouTube, Oratório Virtual TV, e dentro do oratóriovirtual.org, o site, vocês vão encontrar tudo. Espero que tenham uma santa semana, todos vocês, fiquem com Deus, né? Mais uma vez eu peço suas orações para Persson Ramos Araújo e para Vladimir Saldanha, e um abração a todos os namorados e namoradas, casados e casadas. Fiquem com Deus, até a próxima, e se Deus quiser, estaremos aqui domingo que vem.